Ramón Valdez, Dom Ramón, qualquer um destes nomes é bastante conhecido e querido no México, já para nós brasileiros ele vem na figura de seu Madruga, um dos personagens mais cômicos e icônicos do seriado Chaves. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Incríveis. Hoje venho falar a respeito da razão pela qual se ocultou a dolorosa morte desse maravilhoso ator, que era Ramón Seban Gomes Valdez e Castilho, o eterno seu Madruga. Ramón Valdez vem de uma família de artistas especialmente, com seus 3 outros irmãos, Herman, Manuel e Antônio, que tinham como especialidade arrancar risadas do público. Não foi difícil para Ramón começar em agosto de 1968 seus primeiros trabalhos televisivos ao lado de Roberto Gomes Bolanhos, protagonista do seriado Chaves, no programa intitulado Los Super News de La Mesa Quadrada que não foi vinculado no Brasil. Chaves, no entanto, foi um sucesso em praticamente toda a América Latina, Estados Unidos e parte da Europa. Uma curiosidade paralela a respeito do nome do seriado é que ele tinha diferentes títulos dependendo do lugar, El Chavo de la Ocho ou simplesmente El Chavo no México e na maioria dos países de idioma espanhol, o Xavier em Portugal, e no Brasil o famoso Chaves. Já o personagem de Valdez na versão espanhola era de Dom Ramón, para nós com a permissão de usar novamente a expressão, o eterno seu Madruga, ele fazia o pai da garota Chiquinha. Protagonizada pela atriz Maria Antonieta de Las Nieves, o personagem vivia em constante conflito com Dona Florinda por causa do filho dela, lembra? Kiko, que sempre o atazanava e também em situações hilárias com o personagem principal Chaves, vivido por Bolanhos. Inclusive Bolanhos e parte da turma de Chaves não compartilhavam somente esse programa, havia também o Chapolin Colorado, um super-herói atrapalhado, desastrado e ainda por cima medroso. Nele Valdez interpretava o pirata Alma Negra, líder de um bando sem escrúpulos e que não hesitava em fazer maldades. Lógico, tudo isso sem deixar de lado a comédia que assim em Chaves era o principal chamativo do programa. Apesar do seu talento ter sido realmente reconhecido como seriado, Valdez havia feito vários outros filmes e novelas anteriormente, totalizando mais de 90 trabalhos, tudo isso feito entre os anos de 1949 e 1986. Curiosidades à parte, seu Madruga pode não ter a aparência de um modelo nos episódios do programa, no entanto por volta dos anos 50 ele possuía um ato de verdadeiro galã, levando em consideração os conceitos da época, claro, todas as pessoas que conviviam com Valdez na frente e por trás das câmeras sabiam de seu vício, o qual ele mesmo reconhecia ser o mais forte, o cigarro. O segundo dizia o próprio, eram umas mulheres, claro, então cômico, mas maldades surgem e como não poderia deixar de ser, devido ao infeliz comentário vindo da atriz Florinda Mesa, esposa de Bolanhos e intérprete de Dona Florinda. Deu-se início ao boato de que ele teria problemas com drogas. Tal boato foi desmentido por Carmen Valdez, filha de Ramón. Não era, eu vivi com ele por 27 anos, eu teria sabido. Saudações. Foi a resposta dela a uma pergunta feita por um fã no Twitter do ator Edgar Vivar, que fazia o seu barriga. Mas o cigarro, esse sim por muitos anos foi um companheiro inseparável do ator, infelizmente fumante ativo. Valdez era o único que fumava nos estúdios e durante as gravações, como pode ser visto em alguns episódios de Chaves. Naqueles tempos o ato de fumar não era tão condenado, e muito menos vigiado como é hoje, pois ainda não havia estudos concretos que colocavam o cigarro como um dos piores vilões contra a saúde, mesmo que houvesse alguma pesquisa fazendo essa referência negativa. A publicidade com a nicotina era uma das que mais aumentava o faturamento dos meios de mídia, inclusive do cinema. Bom, há talvez dúzias de cenas em que se vê o seu Madruga fumando no seriado, até mesmo o professor Girafales, que era vivido pelo ator Rubem Aguirre Fuentes, falecido em 2016, ele costumava fumar charutos durante as aulas. Aguirre, por sinal, tinha o hábito de fumar charutos fora das gravações. Emílio Ascarga, então o presidente da Televisa, emissora mexicana que produziu o seriado, chegou a emitir um ofício proibindo o uso de cigarros no interior dos estúdios, ameaçando de demissão quem o fizesse. Contudo, essa imagem pareceu ter sido dirigida a Valdez, que continuou a fumar normalmente durante as gravações e fora delas. De fato, Emílio e Valdez eram muito amigos fora da televisão, e isso influenciou na permissão exclusiva. Sem dúvida, em 1979, Valdez deixou as gravações do programa de Bolanhos e foi passar um tempo com sua família. Coincidentemente, naquele ano, Roberto Bolanhos e Florinda Mesa iniciaram seu relacionamento. Sobre esta saída, comenta-se que naquela ocasião Valdez teria pedido um empréstimo a Bolanhos para quitar sua casa, o que foi negado. Sua saída coincidiu também com a do seu amigo Carlos Villagrán, intérprete de Kiko. Villagrán teria deixado os programas de Bolanhos devido a algumas divergências com o ator apenas alguns meses antes da saída de Valdez, e de acordo com o outro filho de Valdez, Esteban, o pai também não estaria satisfeito com os rumos tomados na direção dos programas, onde já não trabalhava com a mesma disposição. Após deixar a Televisa, Valdez teria sido convidado para trabalhar em um circo,
O ouriç, que iria lhe pagar um bom salário com as necessidades financeiras batendo à sua porta, ele acabou aceitando a oferta. 2 anos depois, Valdez voltou a trabalhar com Bolanhos e a equipe do seriado Chespirito, que tinha os mesmos moldes de Chaves, porém nada seria mais como antes. Há boatos de que ele e Florinda, que já possuíam um grande controle sobre a direção dos programas, não se davam muito bem nos bastidores. Então, querendo evitar maiores conflitos com ela e o até então amigo Bolanhos, Valdez resolveu sair novamente no mesmo ano que havia retornado em 1981. Em 1982 que veio a notícia mais bombástica da vida de Valdez, o ator descobriu estar com câncer, muito provavelmente em decorrência do seu hábito. Contudo, ele não parou nem de fumar nem de trabalhar, mesmo cada vez mais magro e aparentemente debilitado, ainda fazia shows pelo México e pela Venezuela sozinho, acompanhado por Villagrán, que também já não fazia mais parte do seriado Chaves. Em 1985, devido ao avanço da doença, Valdez foi obrigado a se submeter a uma cirurgia bastante delicada, na qual precisou retirar 2/3 do seu estômago, que havia sido tomado pelo câncer. O que não se sabia ainda era que a doença já havia avançado com a metástase atingindo sua medula espinhal. Valdez já não tinha muito mais esperanças, só que mesmo assim continuava com seu jeito cômico. E quando conseguia sem se abater diante da doença, ainda fazia algumas apresentações. Cuidados paliativos foram administrados, mesmo porque Valdez não era alguém de se entregar facilmente. Em 1987, ainda mais debilitado, coatuou com Villagrán no programa Frederico, no qual Valdez fazia o papel de Dom Monte, que era dono de um bar. Com a baixa audiência do programa, o ator o deixou após a primeira temporada. Curiosamente, o último capítulo da temporada foi gravado em um cemitério, cuja cena mostra Valdez passando pelo portão de entrada. Este, na verdade, foi também o último programa gravado por ele, só que o homem era teimoso. Mesmo em estado terminal, Valdez não deixou de fumar. Se é que você chegou a imaginar isso, talvez ele não via mais razão para parar, já que o seu estômago e sua medula já estavam tomados pela doença. Ramon Valdez, o seu Madruga, deixou esse plano no dia 9 de agosto de 1988, e foi enterrado na cidade do México. Ele deixou 10 filhos e 3 ex-esposas, além de um legado em que a comédia, a força e a alegria de viver não deixam de fazer parte. Em seu velório, a única colega e amiga que esteve presente foi Angelines Fernandes, a Dona Clotilde, ou a Bruxa do 71, como também era chamada no seriado. Os outros remanescentes e considerados amigos, como Villagrán, Aguirre e Vivar, não compareceram por estarem ocupados com shows fora do país. Quanto aos motivos de Roberto Bolanhos e Florinda Meza não estarem presentes na cerimônia, eu acho que não preciso comentar. O importante, no entanto, é que no coração dos fãs, não só de Valdez, como de toda a série, ficou todos aqueles ótimos momentos de muita risada que os episódios proporcionaram, e por incrível que pareça, a quem os assista repetidas vezes e ainda se diverte. Se gostou do tema de hoje, deixe seu like, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo como este. Fiquem todos com Deus e obrigado pela sua visualização.